Você ora há anos, mas a resposta não vem. Você pede, implora, repete mantras, acende velas, mas a conexão real não acontece. Eckhart Tolle revela o porquê. A oração mental cria exatamente o oposto do que você busca. Ela reforça a separação entre você e o divino. Ela transforma o sagrado em negociação. Ela mantém você na dimensão do tempo, onde o divino jamais habita. Mas existe uma invocação de 3 minutos. Não são palavras, não são pedidos, não são rituais. Que dissolve instantaneamente a barreira entre você e a fonte. Uma invocação que os místicos de todas as tradições praticaram em segredo. Uma invocação que a ciência moderna começa a validar. Uma invocação que você pode fazer agora, onde está, sem preparação. Tolle diz, a oração que funciona não é aquela que adiciona palavras ao silêncio. É aquela que remove tudo até que só o silêncio reste. Nos próximos minutos, você vai entender por que milhões oram sem resultado. E como 3 minutos de presença consciente criam o que 1000 horas de oração mental não conseguem. Vamos começar pelo que a maioria nunca percebe. A estrutura da oração mental comum reforça exatamente aquilo que ela deveria dissolver. A separação. Quando você ora mentalmente, você está dizendo, eu estou aqui, pequeno e necessitado. Deus está lá, distante e poderoso. Eu imploro, Ele decide. Essa estrutura pressupõe uma divisão fundamental. Ela transforma o divino em uma autoridade externa que você precisa convencer, agradar ou manipular. Tolle explica. A verdadeira conexão com o divino não acontece quando você fala para Deus. Ela acontece quando você para de falar e percebe que a presença que você busca lá fora já está aqui, dentro, sustentando cada respiração. A oração mental opera em 3 níveis de separação. Primeira separação, temporal. Você ora pedindo algo para o futuro. Por favor, Deus, me ajude amanhã, que minha situação melhore na próxima semana. Mas o divino não habita o tempo. Ele só existe no eterno agora. Quando você projeta seu pedido para o futuro, você automaticamente se desconecta da única dimensão onde a presença divina pode ser encontrada. Segunda separação, espacial. Você ora olhando para cima, para fora, para além. Você imagina Deus em algum lugar distante, no céu, no cosmos, em outra dimensão. Mas essa projeção espacial cria uma distância que não existe. O divino não está em algum lugar específico. Ele é o espaço consciente que contém todos os lugares. Terceira separação, psicológica. Você ora a partir da identidade do ego. A história pessoal que você chama de eu. Você diz, eu sou Lucas, tenho esses problemas, essas necessidades, essa história. Mas o ego é precisamente aquilo que bloqueia a conexão. É como tentar ver as estrelas através de um teto fechado e depois reclamar que o universo não responde. A tragédia é que quanto mais você ora desse modo, mais reforça a separação. Cada oração mental adiciona uma camada entre você e aquilo que você busca. É como cavar um buraco para encontrar o céu. Tolle diz algo que choca muitos. A oração mais poderosa não é aquela que você dirige a Deus. É aquela onde você percebe que não existe você e Deus. Existe apenas uma presença consciente olhando através de todos os olhos, respirando através de todos os pulmões, silenciosa e completa. Então, o que diferencia a invocação de oração? A diferença é absoluta e revolucionária. A invocação de presença não é uma comunicação,
é uma dissolução. Você não fala com o divino. Você remove tudo que não é divino até que só a presença reste. Você não pede nada. Você reconhece o que já está presente. Você não se dirige a uma autoridade externa. Você permite que a consciência que você é se reconheça. Tolle descreve 3 minutos estruturados em 3 fases de 1 minuto cada. Não são mantras, não são visualizações, não são afirmações. São 3 portais de dissolução progressiva. Portal 1. Corpo presente. Minuto 1. Você fecha os olhos e leva toda a atenção para a sensação interior do corpo. Não para partes específicas. Para o campo energético vivo que anima o corpo inteiro. Você sente a vibração, o formigamento, a temperatura interna. Você habita o corpo de dentro. O que acontece aqui? Você ancora a consciência no agora. O corpo só existe no presente. Quando você habita plenamente o corpo, você automaticamente sai da dimensão do tempo psicológico. Você para de projetar. Você para de lembrar. Você está onde a vida realmente acontece. Tolle diz: o corpo é seu maior aliado espiritual. Cada célula pulsa no eterno agora. Quando você habita o corpo conscientemente, você está na mesma dimensão onde o divino habita. Portal 2. Espaço consciente. Minuto 2. Ainda de olhos fechados, você expande a atenção para além do corpo. Você se torna consciente do espaço ao seu redor, não pensando sobre ele, mas sentindo-o diretamente. O espaço silencioso que contém todos os sons. O espaço vazio que contém todos os objetos. O espaço sem forma que permite todas as formas. Você não está imaginando esse espaço. Você está se tornando consciente dele e algo extraordinário acontece. Você percebe que esse espaço não é separado de você. A consciência que observa o espaço e o espaço observado são uma coisa só. Tolle revela: o espaço externo e o espaço interno da consciência são o mesmo espaço. Quando você se torna consciente do espaço, você está se tornando consciente da dimensão onde a forma surge. E essa dimensão é o próprio divino em sua manifestação mais sutil. Portal 3. Ausência de eu. Minuto 3. No terceiro minuto, você faz algo que pode parecer impossível, mas que acontece naturalmente se os 2 primeiros portais foram atravessados. Você deixa de afirmar qualquer identidade pessoal. Não é uma negação forçada, é um reconhecimento simples. Enquanto eu estiver presente no corpo, consciente do espaço, totalmente aqui. Quem está fazendo isso? Onde está o eu que eu pensava ser? Você percebe que a presença consciente que habita seu corpo não tem nome, não tem história, não tem limites definidos. Ela é simplesmente consciência sendo consciente. E nesse momento, a última barreira se dissolve. Não existe mais você orando para Deus. Existe apenas uma presença reconhecendo a si mesma. Tolle afirma: quando a identidade pessoal se dissolve, mesmo que por alguns segundos, aquilo que resta não é vazio nem ausência. É plenitude total. É a própria fonte que você estava buscando fora. Mas por que essa invocação de 3 minutos seria 10 vezes mais poderosa que horas de oração mental? Razão. 1. Você para de criar resistência. Cada oração mental que pede algo diferente do que existe agora cria resistência interna. Por favor, que eu não esteja doente, que eu não seja pobre, que eu não esteja sozinho. Você está dizendo que o agora é inaceitável, que precisa mudar, mas o universo só opera no agora. Você tem rezado noite e dia, feito promessas, repetido salmos,
e acendido velas na igreja da Penha, mas a resposta que tanto espera nunca chega. Eckhart Tolle nos revela o porquê. A oração mental, essa conversa constante dentro da sua cabeça, pode estar criando exatamente o oposto do que você busca. Ela, sem que você perceba, reforça a ilusão de separação entre você e o divino, transforma o sagrado em uma mera negociação e, crucialmente, mantém você preso na dimensão do tempo, um lugar onde o divino, em sua essência, jamais poderá ser encontrado. Mas, imagine, por um instante, que existe uma invocação secreta, uma prática de apenas 3 minutos. Não se trata de palavras bonitas, nem de pedidos desesperados, nem de rituais complexos. Capaz de dissolver instantaneamente essa barreira que te impede de acessar a fonte, uma invocação sussurrada pelos místicos de todas as tradições ao longo dos séculos. Uma invocação que a própria ciência moderna, com seus avanços, começa a validar. Uma invocação tão simples que você pode começar agora mesmo, onde quer que esteja, sem precisar de preparação alguma. Quando você resiste ao agora, você resiste à única dimensão onde a transformação real pode acontecer. É como tentar nadar para frente enquanto briga com a água. A invocação da presença remove essa resistência. Você não está pedindo que o agora seja diferente. Você está entrando totalmente no agora. E, paradoxalmente, é dessa aceitação profunda que a transformação genuína emerge. Eckhart Tolle diz: a mudança que surge da presença não é reativa. Ela não vem da negação do que é. Ela vem da total aceitação do que é. E dessa aceitação surge uma inteligência que não é sua, mas que age através de você. Razão número 2. Você acessa o campo unificado. A física quântica confirma o que os místicos sempre souberam. Existe um campo subjacente de inteligência que conecta tudo. Alguns chamam de campo quântico, outros de consciência universal, outros simplesmente de Deus, a oração mental, operando da identidade separada do ego. Não pode acessar esse campo. É como tentar conectar um rádio quebrado à transmissão universal. A transmissão está lá, mas o receptor não funciona. A invocação da presença repara o receptor. Quando você dissolve a identidade separada, mesmo temporariamente, você se torna um ponto de acesso consciente ao campo unificado. Você não está mais pedindo de fora. Você está permitindo que a inteligência universal flua através de você. Razão número 3. Você alinha ação e consciência. A oração mental geralmente é passiva. Você pede, depois espera que algo externo mude sua situação. Mas a invocação da presença é ativa de um modo completamente diferente. Quando você está plenamente presente, quando a resistência se dissolve, quando você acessa o campo unificado, a ação correta surge espontaneamente. Não é você planejando o que fazer, é a inteligência da vida se movendo através de você. Eckhart Tolle observa: a ação que surge da presença tem uma qualidade diferente. Ela é precisa, eficaz, sem esforço excessivo. Ela não vem de medo ou ganância. Ela vem de uma inteligência que vê mais longe do que o ego jamais poderia ver. Mas surgem objeções. Elas precisam ser respondidas com honestidade. Objeção número 1. Mas todas as religiões ensinam a oração. Você está dizendo que elas estão erradas? Eckhart Tolle não nega valor às tradições religiosas. Ele distingue entre o núcleo vivo de cada tradição e a forma cultural que a envolve. Todas as grandes tradições têm místicos que descobriram a invocação da presença, os contemplativos cristãos que praticavam a oração silenciosa.
os sufis com seu dhikr de presença, os mestres zen com zazen, os vedantinos com auto-investigação. Mas essas práticas essenciais foram frequentemente obscurecidas por camadas de ritual, dogma e superstição. A oração mental comum é a versão esotérica, a casca externa. A invocação da presença é o núcleo esotérico. A essência interna, Eckhart Tolle diz: eu não estou contra a oração. Estou apontando para a diferença entre a oração que reforça a separação e a oração que a dissolve. A segunda é rara, mas é o que todos os grandes mestres praticaram. Objeção número 2. Mas eu sinto conforto quando oro. Como pode estar errada? O conforto emocional temporário não é prova de eficácia espiritual. Muitas práticas dão conforto psicológico. Conversar com amigos, assistir a uma novela, tomar um chá de camomila. A questão não é se a oração mental dá conforto. A questão é, ela transforma a consciência, ela dissolve a identificação com o ego, ela abre a percepção para dimensões além do pensamento? Eckhart Tolle responde: se sua oração deixa você exatamente como estava antes, com os mesmos padrões mentais, as mesmas reações, a mesma inconsciência, então ela foi um analgésico psicológico, não uma transformação espiritual. Bem, a invocação da presença pode não dar conforto imediato. Ela pode até gerar desconforto inicial, porque você está confrontando a ilusão que você chama de eu. Mas ela transforma, ela acorda, ela libera. Objeção número 3. 3 minutos são muito pouco. Grandes mestres meditam horas. Eckhart Tolle sorri com essa objeção. Ele explica: não é sobre duração, é sobre intensidade de presença. 3 minutos de presença total são infinitamente mais poderosos do que 3 horas de sentar em posição de meditação enquanto a mente vagueia. Além disso, a invocação de 3 minutos é uma prática de entrada. Uma vez que você sabe como entrar em presença, você pode estender naturalmente, mas muitas pessoas não conseguem nem 3 segundos de presença real. Começar com 3 minutos é realista e transformador. Então, como você pratica essa invocação? Eckhart Tolle dá orientações práticas, frequência, 3 vezes ao dia, se possível. Manhã, meio-dia, noite, mas mesmo uma vez já cria impacto. O importante não é a quantidade, mas a consistência e a qualidade. Contexto: você não precisa de um ambiente especial. Pode fazer no ônibus, no trabalho, antes de dormir. A invocação não depende de um lugar sagrado, porque ela cria o lugar sagrado onde você está. Sinais de progresso. Como saber se está funcionando? Eckhart Tolle lista indicadores. Você reage menos automaticamente a situações. Você percebe pensamentos como pensamentos, não como verdade absoluta. Você sente espaço interno entre estímulo e resposta. Você experimenta momentos de paz sem causa externa. Sincronicidades começam a acontecer com mais frequência. A ação necessária surge de modo claro e natural. O que não é? Não espere experiências místicas dramáticas. Não espere vozes, visões, revelações espetaculares. A invocação da presença é sutil. É como acordar de um sonho. Não é explosivo, mas muda tudo. Eckhart Tolle avisa: o ego quer experiências espetaculares para poder dizer: eu tive uma experiência incrível. Mas a verdadeira transformação é silenciosa. Ela acontece em uma dimensão anterior ao ego. E aqui está algo fascinante. A neurociência moderna valida o que Eckhart Tolle ensina. Estudos de neuroimagem mostram que durante a oração mental comum, áreas associadas à linguagem, à memória autobiográfica
e ao planejamento futuro permanecem altamente ativas. O cérebro está produzindo narrativa, não dissolvendo o ego. Mas durante a presença consciente, o estado da invocação, há uma mudança dramática. A rede de modo padrão, RMP, se aquieta. Esta rede cerebral é responsável pelo senso de self, pela narrativa do eu. Ela está sempre ativa quando você pensa sobre si mesmo. Planeja seu futuro, rememora seu passado. Durante a presença, ela diminui drasticamente. Um estudo da Universidade de Yale, publicado em 2011, documentou que praticantes experientes de meditação de presença mostram desativação significativa da RMP. Isso significa que o senso de self separado literalmente se desliga no nível neurológico. Não é metáfora, é biologia mensurável. Ativação de áreas de consciência corporal. O córtex somatosensorial e a ínsula tornam-se mais ativos. Você está literalmente habitando o corpo de modo mais consciente. Pesquisadores lá na Universidade da Califórnia descobriram algo incrível. 8 semanas de prática de presença aumentam a densidade de matéria cinzenta na ínsula. Isso significa que o cérebro, ele mesmo, se reorganiza fisicamente para habitar o corpo com mais consciência. Você não está apenas pensando diferente. Você está construindo circuitos neurais novos. É fantástico. E tem mais. A coerência hemisférica aumenta. O hemisfério esquerdo, que é o lógico, e o direito, que é o intuitivo, sincronizam. Você acessa uma inteligência muito mais integrada. Normalmente, os hemisférios operam de modo relativamente independente. Mas durante a presença profunda, eles entram em sincronização. É como uma orquestra. Imagine, onde cada músico tocava a sua própria música. E de repente, todos tocam a mesma sinfonia. A inteligência que emerge dessa sincronização supera o que qualquer hemisfério pode fazer sozinho. É surpreendente. E as ondas cerebrais também mudam. Beta, que é o pensamento ativo, diminui. Alfa, que é o relaxamento alerta, e teta, que é a intuição profunda, aumentam. Você entra em um estado onde o insight surge espontaneamente. Estudos com monges tibetanos mostram que, durante a presença profunda, as ondas gama, que estão associadas a estados de consciência expandida, também aumentam. Essas são as ondas cerebrais mais rápidas, normalmente raras em humanos. Mas praticantes avançados as produzem com intensidade e duração, sem precedentes. Os neurotransmissores se reorganizam. Serotonina e dopamina aumentam naturalmente. Cortisol, que é o hormônio do estresse, diminui. Ocitocina, que é o hormônio da conexão, sobe. Seu corpo literalmente muda a química interna. É uma transformação e o sistema imunológico se fortalece. Estudos mostram que a prática consistente de presença aumenta a atividade de células NK, Natural Killer, que são responsáveis por combater vírus e células cancerígenas. Seu sistema de defesa fica mais eficiente, sem medicamento algum. É a natureza agindo. Eckhart Tolle não precisa de validação científica, mas comenta: a ciência está começando a mapear o que os místicos conhecem há milênios. Presença não é crença. É um estado neurológico mensurável, com efeitos documentáveis, e o extraordinário é que 3 minutos já iniciam essas mudanças. A consistência amplifica o efeito. Mas o que muda concretamente quando você substitui a oração mental pela invocação de presença? Relacionamentos. Você para de projetar nos outros. Você vê as pessoas como elas são, não como as suas narrativas dizem que são.
Os conflitos diminuem porque você não reage automaticamente. Uma compaixão natural surge. Porque você percebe o mesmo espaço consciente em todos. É a chave para a harmonia. Decisões. Você decide com menos conflito interno. A invocação dissolve a cacofonia de vozes mentais contraditórias. A clareza surge. Você sabe o que fazer. Não porque pensou em todas as possibilidades, mas porque sentiu o movimento correto. É intuição pura. Criatividade. Insights surgem. Soluções aparecem sem esforço. Você não está mais bloqueado por padrões repetitivos de pensamento. A invocação abre um espaço onde o novo pode emergir. É inspiração divina. Saúde, o estresse crônico diminui. O sistema imunológico se fortalece, o sono melhora. Não porque você pediu saúde, mas porque você removeu a resistência interna que estava criando tensão. É o poder da presença, manifestação. E aqui Eckhart Tolle diz algo que confunde muitos. Quando você para de querer, aquilo que você precisa surge naturalmente. Não porque o universo te recompensou por não querer, mas porque o wanting vem do ego, e o ego bloqueia o fluxo natural da vida. A invocação remove o bloqueio. E quando o bloqueio some, a vida flui através de você com uma inteligência que supera qualquer planejamento mental. É o universo agindo através de você. Mas como isso funciona na vida real? Vamos ver 3 casos que ilustram o poder da invocação versus a oração mental. Caso 1. Emily e a crise financeira. Emily orava há meses pedindo que Deus resolvesse suas dívidas. Ela listava os valores, pedia intervenção divina, prometia mudanças, mas a situação só piorava, a ansiedade aumentava, a desesperança crescia. Quando ela conheceu a invocação de presença, algo mudou radicalmente. Ela parou de pedir, começou a praticar 3 minutos pela manhã, corpo presente, espaço consciente, ausência de identidade. Nos primeiros dias, nada mudou externamente, mas internamente, a ansiedade começou a se dissolver. E dessa dissolução, a clareza emergiu. Emily percebeu que estava fazendo compras compulsivas sempre que sentia um vazio interno. Não foi um pensamento analítico, foi uma percepção direta que surgiu da presença. Ela não planejou parar de comprar. Simplesmente, quando o impulso surgia, ela praticava 1 minuto de presença e o impulso se dissipava. Em 3 meses, as dívidas começaram a diminuir. Em 6 meses, ela estava livre. Eckhart Tolle comenta: não foi a invocação que pagou as dívidas, foi a inteligência que emergiu quando a compulsão inconsciente foi vista claramente. A presença não resolve problemas magicamente. Ela dissolve os padrões que criam os problemas. Caso 2. Daniel e o relacionamento rompido. Daniel orava pedindo que sua ex voltasse. Ele pedia sinais, fazia promessas, implorava intervenção. Mas quanto mais orava, mais desesperado ficava e mais distante ela se tornava. Um amigo sugeriu a invocação de presença. Daniel resistiu no início. Eu preciso de resultado, não de meditação. Mas estava tão desesperado que tentou. Após 2 semanas praticando 3 minutos diários, algo inesperado aconteceu. Durante a invocação, Daniel percebeu que não estava sentindo falta da pessoa real. Estava sentindo falta da imagem que ele tinha criado dela. Estava apegado a uma fantasia, não a um ser humano. Essa percepção não veio de análise. Veio de uma clareza que surgiu no silêncio. E com essa percepção, o desespero se dissolveu. Não foi uma decisão de superar. Foi um reconhecimento direto de que o que ele perseguia nunca existiu. 3 meses depois, ele conheceu alguém novo. Mas dessa vez,
O relacionamento era diferente. Ele não estava buscando que a outra pessoa preenchesse seu vazio. Ele estava presente, completo, capaz de uma verdadeira conexão. Eckhart Tolle diz: quando você ora por algo, você reforça a crença de que você não está completo sem aquilo. Quando você pratica a presença, você descobre uma completude que não depende de nada externo. E dessa completude, relacionamentos genuínos podem florescer. Caso 3. Carolina e a doença da mãe. Carolina orava fervorosamente pela cura de sua mãe doente. Ela acendia velas, visitava igrejas, fazia promessas, mas a doença progredia. E com ela, a culpa de Carolina crescia. Será que minha fé não é forte o suficiente? Será que Deus não me ouve? Quando ela começou a praticar a invocação de presença, algo profundo mudou. Não mudou o diagnóstico médico, mudou a relação de Carolina com a situação. Durante a invocação, Carolina percebeu que estava tão obcecada com a cura futura que não estava realmente presente com sua mãe agora. Ela estava sempre mentalmente projetando cenários futuros. Melhora ou piora, mas nunca totalmente aqui. A partir dessa percepção, Carolina começou a estar verdadeiramente presente durante as visitas, não pensando no prognóstico, não planejando o que dizer, apenas estar, apenas presente, ouvindo, tocando, em silêncio compartilhado. Sua mãe percebeu a mudança. Você está diferente, mais calma. Eu sinto sua presença de um jeito que não sentia antes. Nos últimos 3 meses de vida, mãe e filha viveram uma intimidade que anos anteriores não tinham trazido. Eckhart Tolle explica: a invocação não garante que as circunstâncias externas mudem como você quer. Ela garante que você está presente para a vida como ela é. E presença total com o que é, mesmo com doença e morte, é mais precioso que 1000 futuros imaginados. Esses 3 casos mostram o mesmo padrão. A oração mental mantém você preso em narrativa e resistência. A invocação de presença dissolve a narrativa e abre a percepção. A transformação real acontece quando você para de pedir que a vida seja diferente e começa a habitar plenamente a vida que é. Eckhart Tolle propõe um teste simples e honesto. Faça um compromisso de 7 dias. Todos os dias, pratique a invocação de 3 minutos pelo menos uma vez. Não adicione oração mental, só presença. Durante esses 7 dias, observe como você reage a desafios, como você se sente internamente, que mudanças sutis acontecem em sua percepção, que ações surgem espontaneamente. Não force, não espere, só pratique e observe. Se após 7 dias você não perceber mudança alguma, volte para sua prática anterior. Mas Eckhart Tolle aposta: se você pratica com honestidade, sem expectativa de experiências dramáticas, mas com presença genuína, você vai perceber que algo fundamental mudou. E essa mudança não será resultado de você ter orado para que ela acontecesse. Será resultado de você ter parado de orar e começado a ser. Então aqui está o momento decisivo. Você pode continuar orando mentalmente, repetindo palavras, pedindo intervenção externa, esperando que algo mude. Ou você pode experimentar 3 minutos de invocação de presença e verificar por si mesmo. Não precisa acreditar em Eckhart Tolle, não precisa acreditar em misticismo, não precisa acreditar em nada. Apenas experimente, hoje, agora mesmo. Você pode fazer a primeira invocação. Minuto 1. Feche os olhos. Sinta o corpo de dentro, a energia viva que pulsa em cada célula. Não pense sobre o corpo, habite o corpo. Minuto 2. Expanda a atenção para o espaço ao redor.
Sinta o silêncio que contém todos os sons, o vazio que permite todas as formas. Não imagine, perceba diretamente. Minuto 3. Pergunte-se: quem está consciente disso tudo? E permaneça na pergunta sem buscar resposta mental. Deixe a identidade pessoal se dissolver, mesmo que por alguns segundos. 3 minutos. É tudo que você precisa para começar. E aqui está algo importante. Compartilhe sua experiência nos comentários. Não para provar nada, não para competir espiritualmente, mas para criar uma comunidade de presença. Perguntas para reflexão nos comentários. Você pratica oração mental regularmente? Como se sente depois? Já experimentou momentos de presença silenciosa? O que percebeu? Qual a maior dificuldade em parar de orar mentalmente? O que te atrai ou te repele na invocação de presença? Você está disposto a experimentar o teste de 7 dias? Eckhart Tolle diz: quando você compartilha a presença, você não está compartilhando uma ideia. Você está criando um campo de consciência coletiva. Cada pessoa que desperta fortalece o despertar em outros. Então escreva nos comentários. Não precisa ser elaborado. Pode ser simples. Tentei hoje, senti isso. Ou tenho dúvidas sobre aquilo. Ou minha experiência foi diferente. A comunidade não está aqui para julgar, está aqui para testemunhar. E no testemunho compartilhado, a presença se amplifica. Se este conteúdo ressoou com você, se algo dentro reconheceu verdade nessas palavras, deixe um like. Não por obrigação, mas como reconhecimento silencioso de que a presença que despertou aqui também desperta aí. E se você conhece alguém que ora sem resultados, alguém que busca conexão genuína com o divino, alguém que está pronto para ir além de palavras, compartilhe este vídeo. Você pode estar oferecendo o portal que essa pessoa precisa atravessar. Então voltamos ao início. Por que você deve parar de orar? Não porque a oração seja má, mas porque a oração mental comum não é conexão, é separação disfarçada de conexão. É conversa onde deveria haver comunhão. É busca onde deveria haver reconhecimento. A invocação de presença de 3 minutos dissolve essa separação. Você não fala com o divino. Você permite que o divino fale através do silêncio que você é. Eckhart Tolle conclui com palavras que ecoam através de todas as tradições místicas. A resposta que você busca não virá de fora. Ela já está aqui. Na quietude anterior ao pensamento, no espaço que contém cada palavra, no silêncio que nunca partiu. 3 minutos, 3 portais, uma dissolução, sem palavras, sem pedidos, sem separação. Só presença reconhecendo presença. E nesse reconhecimento, tudo que a oração buscou, mas nunca alcançou, se revela como já presente desde sempre.